Nós vamos ler o texto de Lucas, na meditação dessa noite, capítulo 1, a partir do verso 68, Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 68. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, conduze-nos com Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, queridos. Eu quero começar citando Jacques Ellul, mas quero dizer que ele é teólogo, foi um sociólogo francês, viveu entre 1912 e 1994, mas ao citar Ellul não estou aqui referendando a teologia dele, quero citá-lo apenas como um filósofo na área da tecnologia. E aí sim, Ellul chama bastante a atenção para o século XX, para aquilo que estava para vir, sobre o perigo da tecnologia. Olha o que Jacques Ellul disse: a técnica nada adora nem respeita. Ela tem um único papel: eliminar o para ela não essencial, revelar tudo e, por meio de um uso racional, transformar tudo em um meio, mais do que a ciência que se limita a explicar o como das coisas. A técnica dessacraliza, porque demonstra pela evidência e não por razões, através do uso e não através dos livros, que o mistério não existe. A ciência traz à luz do dia tudo quanto o homem tinha considerado sagrado. A técnica nega, a priori, o mistério. O misterioso é meramente aquilo que não ainda tecnificado. Ele continua, agora nas palavras de Cupani, que vai analisar a obra de Ellul. Técnica significa a mecanização em si mesma, o afã de encontrar sempre e em toda parte o melhor meio, isto é, o mais eficiente de realizar seja o que for. E aí a pergunta: qual é o grande perigo da técnica, da tecnologia a qual nós estamos inseridos? A tecnologia nos transformar, esse é o grande perigo, em máquinas sem sentimentos. Queremos apenas a forma mais rápida de fazer alguma coisa. Pode tirar o slide, obrigado. Onde eu quero chegar? Quando nós falamos da nossa experiência com Deus, da nossa caminhada com Deus, dos desafios de se viver uma vida devocional no século XXI,
Algumas armadilhas aparecem e elas são invisíveis. Uma dessas armadilhas, e a mais perigosa, é a armadilha da tecnologia. É a técnica por detrás da tecnologia. A tecnologia, ela exige uma técnica. A técnica tem uma filosofia. A filosofia da técnica por detrás da tecnologia é o fato de que você começa a ficar com uma cabeça muito cartesiana. Sua mente se funciona, serve. Se não funciona, eu jogo fora. Então, sem perceber, no nosso dia a dia, você começa a interagir com uma tecnologia, até outros filósofos da tecnologia, Heide vai falar muito sobre isso, fica invisível. A tecnologia ela começa a ficar invisível. Ela começa a fazer parte do seu corpo e você não reconhece que ela é uma tecnologia. Ela faz parte de você. Por exemplo, quem usa óculos. O óculos é uma tecnologia. Quantas vezes você e eu que usamos óculos já levamos a mão para coçar o olho e nos lembramos, só no momento em que esbarramos no óculos, que existia um óculos. A tecnologia chamada óculos, ela começou a fazer parte da nossa vida de maneira tão natural que você até esquece que você está usando um aparelho tecnológico para enxergar. Algumas pessoas acordam e já vão direto para o celular. A primeira coisa que elas fazem, elas nem levantam da cama, elas já procuram o celular imediatamente. Essa dependência da tecnologia, ela influencia a sua relação com Deus, ela influencia a sua relação com o próximo. Isso é o grande perigo, e Elu vai falar sobre isso. Por isso ele chama a nossa atenção, cuidado, porque você começa a descartar inconscientemente aquilo que é misterioso. Aquilo que é mistério. Você diz assim, não, eu tenho preguiça de ir atrás do mistério. Eu descarto. Se eu não compreendo, jogo fora. Se não me serve imediatamente, jogo fora. E nós começamos a entrar nesse universo tecnológico, filosófico, dentro do nosso próprio ser, sem perceber o quanto isso nos afeta nos nossos relacionamentos. Sabe por quê? Porque vai chegar o momento em que corremos o risco de descartar pessoas, porque elas não nos são úteis. Elas não nos são mais úteis. Enquanto são úteis, nós estamos ali interagindo como um objeto tecnológico. Depois, não são mais úteis, nós descartamos. Isso na sociedade e às vezes no meio familiar acontece. Algumas das nossas orações, elas são tão incríveis e tão misteriosas que se Deus responder, nós duvidaremos. Isso aconteceu com esse homem que nós acabamos de ler o texto, chamado Zacarias, pai de João o Batista, que veio para, como profeta, anunciar a vinda de Jesus Cristo. É sobre isso que esse texto que nós acabamos de ler fala. Lucas, na sua investigação sobre a história de Jesus, ele diz, cuidado, porque Deus pode responder a sua oração, mesmo quando você achar que ela já não tem mais sentido ser respondida. Zacarias e Isabel não tinham filhos, já estavam com muitos anos vividos. Zacarias está no santuário, um sacerdote, servindo ao Senhor. Aparece um anjo para ele, capítulo 1, verso 11. Zacarias fica com o seu coração cheio de medo, ele fica conturbado, e olha o que diz o versículo 13, o anjo aparece a Zacarias e diz assim, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Você já é idoso, Isabel também, mas vocês terão um filho. E ele duvida da resposta de Deus à sua oração. E é um sacerdote. O anjo diz a ele, né? Olha, porque você duvidou daquilo que eu estava falando, você vai ficar mudo. Imagine você chegar a um ponto na sua espiritualidade que quando Deus responder a sua oração, você vai duvidar da resposta da oração. Por quê? Porque não cabe mais, quando alguém entra nessa filosofia de vida, seja da tradição de Zacarias, seja da tecnologia do século XXI, quando nós entramos nessa normatização de causa e efeito de relação de utilidade, pode ser que o mistério de Deus não faça mais nenhum sentido. E esse é um grande perigo para a nossa fé, nos tornarmos religiosos tecnológicos, assim como eles eram religiosos de uma tradição morta.
aonde a intervenção divina não era mais aceitável nem esperada. Nós confiamos hoje tanto nos nossos equipamentos que até a nossa vida de oração diminuiu. Algumas pessoas, quando entram num avião, por exemplo, elas oram: Senhor, nos dê, uma boa viagem. Mas quando você viaja 2, 3 vezes por semana num voo, daí a pouco, até crentes entram sem orar. Vão viajar sem orar, porque já se tornou uma segurança tão grande, o universo tecnológico, que eu não vou nem incomodar a Deus, porque é uma relação de causa e efeito. Algumas pessoas comem até sem orar. Como a comida está sempre à mesa, no café da manhã, no almoço e no jantar, para que eu vou orar? Já está ali, todo dia estará ali, percebeu? Essas são as armadilhas invisíveis da espiritualidade. A normatização, seja da tradição, seja da relação de causa e efeito, seja dessa filosofia de utilidade e inutilidade. Deus, de repente, se torna longe demais. E aí, num determinado momento da nossa história, quando os inimigos chegam à porta, nós começamos a entrar numa crise, porque Deus está tão distante que parece que a minha oração já não chega até Ele. E é aqui que Zacarias, então, escreve esse cântico bonito, porque Deus usou de misericórdia e resolveu romper com toda a tradição morta no coração de Zacarias, que duvidava até da resposta de oração, e Deus vem, olha o que diz o versículo 67 do texto que nós lemos, mantenha sua Bíblia aberta aí, Lucas 1,67, Zacarias, ele está agora, não mais morto na tradição, não mais duvidando da ação de Deus, mas ele está cheio do Espírito Santo. Deus pode transformar um religioso num homem íntimo dele. Deus pode transformar um tecnocrata num homem íntimo dele, numa pessoa íntima dele. Deus pode transformar um viciado em tecnologia num liberto para a glória de Deus. Deus pode transformar um coração duro de pedra num coração mole. Eu diria dengoso, choroso na presença do Senhor. E é isso que Zacarias experimenta. E como é que nós podemos testificar isso a partir do texto que acabamos de ler? O sacerdote, ele tinha uma série de regras para cumprir. Ele tinha uma série de normas para cumprir. E quando a religiosidade fica embaixo de uma série de normas, de regras humanas, ela se distancia de Deus, ela não se aproxima de Deus. A pior coisa que pode acontecer para uma religiosidade, para a sua relação com Deus, na religião, a palavra religião significa religar, religar o homem a Deus. Então, quando alguém diz assim, eu sou um crítico da religião, provavelmente ele não sabe do que está falando. Porque a religião no seu humus, na sua base, no seu coração, naquilo que é central, ela é importante e fundamental. Religiosidade vazia que é ruim, morta, mal direcionada, mas religião é boa. Ela nos reconecta com Deus. O ministério de Cristo Jesus é o da reconciliação. E aí, Zacarias, que tinha toda aquela norma de conduta fria, vazia, religiosa, criada pelos homens, agora encontra o seu coração cheio do Espírito Santo. Sabe que essa palavra cheio aparece aqui na língua grega? Ela aparece na forma do verbo auristo passivo. O que isso significa? Ela descreve uma ação que produz um resultado. E o resultado dessa ação, ela é de maneira completa. Ser cheio do Espírito Santo aqui é ser cheio de algo que vai te conduzir a uma ação. Não é apenas uma experiência sobrenatural que você fica quieto, calado no seu quarto, na sua casa. Não, ela te move. Você não consegue ficar mais calado sobre aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você começa a exalar o bom perfume de Cristo. Você é tomado do Evangelho, você é transformado pelo Evangelho. Você é cheio da alegria do Senhor. Isso é igual a quando você se apaixona pela primeira vez. Pai e mãe sabem quando o filho e a filha se apaixonam pela primeira vez. Acorda cantando, alegre. Diz bom dia.
Abre a janela, está chovendo, diz, que chuva maravilhosa, né? Porque o coração está cheio de amor, aquilo extravasa. Apocalipse diz que o cristão não pode perder o primeiro amor. Não perca o primeiro amor pelo Evangelho de Jesus, pela pessoa de Jesus. Não deixe seus olhos secos em suas orações. Curve-se e quebrante-se diante do Senhor. É isso que Zacarias experimentou. A partir dessa ação maravilhosa da graça de Deus, o seu coração agora está cheio do Espírito Santo do Senhor. O Deus que era litúrgico, distante, agora é o Deus presente. E ele começa a falar sobre isso, ele começa a contar a sua experiência, e a experiência dele é importante para nós. Olha o que diz o verso 68, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Por quê? Porque visitou e redimiu o seu povo. Essa palavra visitar aqui, na língua original, é uma palavra que tem a ver com uma intencionalidade, uma intenção amigável. Quando essa palavra visitar é usada na Bíblia, significa uma visita agradável, uma visita amigável. Ora, se existem visitas amigáveis e agradáveis, obviamente, existe o contraponto, mas nós não vamos falar sobre ela. Zacarias está dizendo assim, Deus visitou o seu povo, e a visita de Deus no meio do seu povo foi agradável. Gente, tem coisa melhor que visita agradável? As horas voam, a conversa vai longe. Jesus ama relacionar-se com o seu povo. No ministério de Jesus, se tinha uma coisa que Jesus fazia, era visitar. Ele é o bom pastor. Ele visitava os pecadores, ele visitava quem ninguém queria visitar, ele visitava até pessoas que nem o recebiam bem, mas ele visitava assim também. E tudo que Jesus faz é modelo para nós. Portanto, torne-se um visitador. Visite e abra sua casa para receber visitas. Não deixe que esse século egocêntrico, distante, feche as portas da sua casa e do seu coração para um bom café com pão de queijo. Deus seja louvado. Isso faz bem para a alma. Nós somos a família da fé. Família da fé toma café. Jesus nos ensina isso, e Zacarias está dizendo, Deus visitou o seu povo. Em Apocalipse, a palavra do Senhor diz, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei. É bom ter café pronto, porque eu vou cear com você. Percebe? Toda a relação é dinâmica, é amorosa, é relacional. Versículo 68 diz que ele vem como uma visita que redime o seu povo. E o texto vai dizer que ele redime o seu povo e ele suscitou plena, verso 69, e poderosa salvação. Percebam, a palavra plena é muito importante. Ele não apenas salvou, ele salvou completamente. Não existe uma área da nossa vida que Deus não tenha tocado com a sua salvação. Deus começa salvando a nossa vida de nós mesmos. Ele tira o nosso eu do centro, do trono da nossa história. Ele diz, agora quem reina aqui sou eu. E por isso, a ação do seu povo é percebida pela presença dele por outros povos. As pessoas ao redor percebem que Cristo nos salvou plenamente. Deus é o dono de todas as áreas da nossa vida. Ele é o dono do nosso físico, do nosso emocional, do nosso financeiro. Ele é dono de tudo. Ele reina sobre tudo. A salvação dele se estende sobre todas as áreas. E por isso, versículo 70, Zacarias começa a fazer uma releitura da história. Porque é isso que Deus faz. Quando Deus vem e nos encontra com a sua graça,
ele nos ensina, nesse caminho de plenitude do Espírito Santo, a reler a nossa própria história. Olha o que diz o verso 70. Como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Zacarias diz, agora eu estou lendo o Antigo Testamento com mais sentido. Agora eu vejo Cristo no Antigo Testamento. Agora eu vejo a promessa de Deus ao longo de toda a Escritura Sagrada. Ele começa a reler a palavra de Deus, a interpretar a palavra de Deus sob uma nova ótica. Porque ele está cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ler o nosso passado sob a ótica da presença, da providência e do cuidado de Deus. Eu nasci na família que nasci, você nasceu na família que nasceu, porque Deus, na sua providência, assim escolheu. Nós não somos, já disse isso várias vezes, obra do acaso. Desde o ventre materno, Deus nos conhecia. Nós nascemos onde nascemos, na história da família que nascemos, seja ela complicada, seja ela tranquila, seja ela ausente, seja ela que nem que você conheça, não conheça, mas Deus estava no controle da sua história. Zacarias diz, desde o passado, desde aquilo que os profetas anunciaram, eu vejo Deus nessa história. Versículo 71, para nos libertar, tempo presente, dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odiavam? Não, dos que nos odeiam. Então, eu vejo a ação de Deus no passado e vejo a presença de Deus no meu presente. Zacarias diz, olha, não é mais uma religiosidade ritual, cultica, vazia, cheia de ordenanças humanas. Não, é um Deus presente que me ensina a ver a presença dele na minha história, as promessas dele na minha história, e também eu sei que Deus me livra agora. Quando o inimigo se levanta contra a vida de um cristão, ele faz um péssimo negócio, porque quem nos protege é o Senhor. Ele é o nosso rei, ele reina sobre todas as coisas. A luta é nossa, mas a força vem do Senhor. Tempo presente. Perceba, Jesus falou que o mundo iria nos odiar. Zacarias já tinha entendido isso. O pai de João Batista. Olha, os inimigos estão aí, eles nos odeiam, mas Deus vai usar de misericórdia e nos guardar. E ele continua, verso 74, se eu leio e vejo Deus no passado, vejo Deus no presente me protegendo, eu também vejo Deus no futuro. Olha o que diz o verso 74, para nos conceder-nos que livres das mãos dos inimigos, já apontou para frente, o adorássemos sem temor. Para Zacarias agora, esse Deus que o visita com graça, transforma a sua história, antes ritualística, vazia, no Deus que é presente, no Deus que responde às orações, no Deus que faz o milagre, no Deus que intervém na sua história, ele diz assim, eu percebo que Deus aponta para o futuro, meu futuro tem sentido, tem significado, tem promessa, tem direção, tem propósito, Deus está nele. Eu estou indo ao encontro dele. Daí, ele faz agora uma leitura de tudo aquilo que está acontecendo, verso 76. E ele olha para o seu próprio filho. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo, não experiências vazias, mas o conhecimento da salvação. Que salvação? Ele explica, aquela que redime dos seus pecados. Como? Versículo 38, pela graça entranhável, pela misericórdia do nosso Deus. Esse Deus, olha a palavra que ele volta a usar, o qual nos visitará o sol nascente das alturas. Para quê? Para nos tirar das trevas, da sombra da morte e dirigir os nossos passos pelos caminhos da paz. Que leitura maravilhosa que Zacarias faz. Só quem está cheio do Espírito Santo pode ter uma leitura dessa, uma transformação dessa. Só esse homem pode entender aquilo que Maria já havia entendido. Quando Maria diz, eis aqui a tua serva, faça-se a tua vontade. E a identificação de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, conosco é tão grande que você termina aqui no verso 80 com uma narrativa repetida.
Olha o que diz aí o verso 80. E o menino, que é João Batista, crescia e se fortalecia em espírito. Aí Jesus nasce, capítulo 2, e você olha o versículo 52 do capítulo 2, e diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Perceberam a identificação? O Deus que se faz homem. Assim como um João Batista vai crescer como um menino que cresce cheio de sabedoria, de graça, assim também o Salvador que se encarna vem e o menino cresce cheio de sabedoria e graça. Um testemunho histórico da intervenção divina na nossa história. Tá bom. E o que a gente leva para casa? Elu disse: cuidado, Jaquelu, cuidado que a tecnologia pode congelar os seus sentimentos. Cuidado. Ele escreve isso na década de 70, anunciando: cuidado. Francis Schaeffer, também na década de 70, um pastor presbiteriano americano que viveu muitos anos na Suíça, dizia o seguinte: cuidado, porque na virada do século XX para o século XXI, o que a imprensa disser na televisão será verdade e ninguém vai passar pelo crivo da verdade. Cuidado, esse é um perigo. Perceba? Deus está chamando a nossa atenção ao longo de toda a história, e até usando homens para chamar a nossa atenção, que Ele quer nos transformar e nos dar uma visão crítica da história das nossas vidas e da humanidade, no passado, no presente e no futuro. Ele continua transformando pessoas que até imaginavam ter uma caminhada com Deus, por serem religiosas, mas vazias, em pessoas cheias do Espírito Santo. E um cristão cheio do Espírito Santo está sempre percebendo a presença de Deus na sua caminhada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele visita, ele se relaciona, ele abre a sua casa, ele não tem medo dos relacionamentos, porque ele sabe que Deus vai nos transformando ao longo da nossa caminhada no meio da comunidade que Ele mesmo nos colocou com um propósito. Assim, no meio dessa nossa vida agitada, precisamos nos distanciar dessas armadilhas silenciosas e invisíveis e clamar: Deus, tem misericórdia de mim. E, cheio do Teu Santo Espírito, me faça perceber a Tua presença e a importância dos relacionamentos e a Tua presença nos relacionamentos para a Tua glória. Sei que sou um pecador, mas sei que sou um pecador redimido, um pecador transformado. Por isso, Deus, assim como Zacarias se colocou nas mãos do Senhor, também somos chamados por Deus para colocar as nossas vidas nas mãos dEle e trilhar o caminho da paz. O que eu desejo do fundo do coração para a sua vida é que o seu caminho seja de paz. Que o caminho da nossa igreja seja de paz. Que o caminho das nossas famílias sejam de paz. E que essa paz que inunda tudo possa fazer com que aqueles que ainda não vivem no caminho da paz possam ter o desejo e até perguntar para nós: qual o segredo para essa paz que habita seu coração? Qual o segredo para sua casa ser uma casa de paz? Qual o segredo para essa comunidade que você vai, que você fala tanto, esse lugar de paz? Qual o segredo? E que nós possamos dizer: foi a obra plena de salvação que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, quando Ele se encarnou, morreu pagando o preço dos nossos pecados, ressuscitou vencendo a morte, foi assunto aos céus e um dia voltará. Por isso Ele está vivo e nós celebramos o Natal, porque celebramos o aniversário de quem está vivo. Ele é o Deus maravilhoso. Que o Senhor assim nos abençoe, transformando nossas vidas na plenitude do Espírito dEle para a glória dEle. Amém?